Antigamente, não muito antigamente, mas há algum tempo atrás, nós, na verdade, tínhamos o hábito de... Eu lembro quando meus avós eram vivos, e nós tínhamos o hábito de pedir a bênção para eles. Nós pedíamos a bênção para os nossos avós e até mesmo para minha mãe, nós fazíamos isso. Mas o tempo passou, meus avós morreram, e isso foi se perdendo na nossa família. Mas na verdade, queridos, esse era um ato que antigamente representava muita coisa, tinha muito valor. A bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção dos avós tinha muito valor, tinha um peso, era algo importante. E na verdade, a bênção, ela é algo importante. A bênção é algo fundamental nas nossas vidas. Se nós queremos conquistar, se nós queremos avançar, se nós queremos realmente crescer, nós precisamos da bênção de Deus, em tantas áreas, bênçãos na área familiar, na área de casamento, na saúde, no emprego, nos negócios, nas finanças. E hoje eu quero continuar a série. Nós começamos semana retrasada, uma série chamada Conhecendo a Verdade. E a Bíblia fala, o texto que nós temos usado é: conhecereis a verdade vos libertará. Uma forma de nós crescermos e sermos libertos de tantas coisas que nos atrapalham é conhecendo a verdade. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia também fala que por falta de conhecimento o povo perece, por falta de revelação o povo perece. Nós como igreja estamos aqui para trazer para vocês não só conhecimento, mas acima de tudo isso, trazer para a igreja palavras que tragam revelação. O mais importante do que ouvir a palavra, apenas ouvir, você precisa ter ela como revelação. E o assunto que nós vamos tratar hoje precisa ser tratado não só com os ouvidos físicos, mas precisam ser tratados com os ouvidos espirituais, porque se você tiver revelação do que você ouvirá hoje à noite aqui, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, isso vai fazer toda a diferença nos seus dias. Eu quero que você pense o seguinte: se você pegar duas sementes, uma semente foi geneticamente mudada, industrializada, ela foi produzida em laboratório. Vamos pensar no morango. E uma outra semente natural de morango. Você está com as duas sementes nas suas mãos. A primeira semente foi numa indústria, foi industrializada. Então o que vai acontecer? A proposta é que esse morango venha mais vermelho, com mais açúcar, mais bonito, mais doce, mais vistoso. E o outro vai ser natural. Porém, as duas sementes estão nas suas mãos. O que vai determinar se essas duas sementes darão morango, darão frutos, o que vai determinar se as duas sementes darão fruto é se nós plantarmos. O que isso tem a ver? Tem a ver, queridos, que o segredo não está, muitas vezes, nem no semeador e nem na semente, porque se a gente pensar, a semente natural, ela vai produzir, mas a industrializada, a geneticamente mudada, vai produzir muito mais, porque ela foi totalmente trabalhada. Se as duas sementes ficarem nas suas mãos, elas não vão produzir. O segredo está no plantio, está na terra. Ou seja, quando você recebe a palavra de Deus, seja aqui, seja em outro lugar, seja por mim, ou seja por outro pastor, seja por quem for, o maior segredo da palavra que eu recebo está na terra. E hoje eu e você, nós temos uma terra chamada coração. Se você não receber a palavra no seu coração, essa palavra não dá fruto. Então o segredo para você realmente viver a palavra, é você deixar essa palavra cair no seu coração, e mais do que deixar essa semente cair no teu coração, e mais do que isso, você deixar essa semente vir a frutificar. Então abra o teu coração para aquilo que você vai ouvir nessa noite, para aquilo que Deus vai falar com você. É uma palavra muito importante, necessária para os dias de hoje, e eu tenho certeza que se você realmente tiver os olhos espirituais, certamente Deus vai ministrar demais na sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Eu quero começar lendo com você, o tema está aí, a bênção que conheço. Deuteronômio 28:2 diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Quantos já ouviram isso? Que as bênçãos correrão atrás de nós. Então vamos ler. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se, todas as vezes que você ler esse se, é uma condição. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Isso aqui é importante, queridos, porque nós equalizamos o que o Evangelho é. O Evangelho realmente é uma bênção, existem tantas promessas na Bíblia, tantas promessas para nós, principalmente na área de prosperidade, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, de área financeira, mas muito mais do que isso, queridos, o Evangelho, ele é verdadeiro, porém, não existe milagres, no sentido assim, de, eu vou para a igreja e tudo muda, eu fico parado. Não, isso não é milagre, isso aí é esperar um mágico acontecer. Não, milagre é o seguinte, você dá um passo e Deus dá outro, isso é milagre, isso sim. Mas tem pessoas que acreditam que a partir do momento que eu participo de uma igreja, tudo muda na minha vida. Não, as coisas só acontecem nas nossas vidas se nós dermos um passo. Eu dou um passo e você dá outro. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se eu buscar ao Senhor, Ele me dará. Se eu não buscar, não tem jeito. Então, nós aqui entendemos o seguinte: as bênçãos existem, mas há uma condição, e a condição é obediência. Obediência. Eu não estou dizendo, querido, que, sabe, uma lei, regras, não é isso que eu estou dizendo. Longe disso, eu estou falando de princípios, de nós entendermos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, porque é muito gostoso nós estarmos debaixo das bênçãos, é muito gostoso as bênçãos correrem atrás de nós. Porém, nós precisamos submeter aos princípios da palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz assim: se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí vem as bênçãos. Eu vou falar só algumas por conta do tempo. Deuteronômio 28:8 diz assim: o Senhor enviará aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Eu posso ouvir um amém, queridos? Aqui é uma bênção, é uma profecia. Você já concordou que a obediência é uma condição. Então agora você recebe, toma posse. Quando você lê a Bíblia, quando você ouvir alguém falando, quando você ouvir alguém profetizando, toma posse, é meu, eu quero, eu recebo, eu vou, toma posse disso. Então, todas as vezes que eu falar aqui, você já recebe aí. Eu falei, olha, o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e a tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Amém, queridos? Você está debaixo dessa palavra, você está debaixo dessa bênção. Deuteronômio 28:11 diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Você recebe aí em nome de Jesus? 28:12 diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado, em nome de Jesus. Você recebe aí, toma posse, aplaude ao Senhor, conquista no mundo espiritual. O primeiro lugar que eu e você nós precisamos tomar posse é no mundo espiritual. Primeiro lugar. Se você realmente sonha, se você realmente tem planos, se você realmente almeja, e eu vou dizer uma coisa para você, é antibíblico pensar com uma mentalidade medíocre, com uma mentalidade pequenininha, não, que eu não posso ter, que não pode acontecer, que não sei o que. Irmãos, a palavra de Deus é cheia de promessas. Eu vou viver de forma diferente da palavra? Eu não, eu vou viver as promessas. Ela tem condição, eu entendo, eu estou disposto a obedecer, mas eu quero
tudo o que tem na palavra de Deus. Amém? É isso que é para as nossas vidas. E aqui nós estamos falando de bênçãos. As bênçãos correrão atrás de nós. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. A nossa vida começa a mudar. Porém, o que é contrário à bênção? O que é contrário à bênção? Maldição. Maldição é o contrário da bênção. Eu não estou aqui na condição de dizer para você se você está debaixo da bênção ou debaixo de maldição. Eu acredito que só o fato de você estar buscando Deus, eu acredito que só o fato de você caminhar com Deus, você já está realmente debaixo da bênção de Deus. Amém, queridos? Isso é um princípio poderoso. Mas muitas vezes nós estamos com as nossas vidas nessa área meio que enrolado, as coisas não acontecem, não andam. E eu quero que você faça uma autoavaliação na sua vida. Eu vou falar algumas coisas aqui, e eu gostaria que você avaliasse se as bênçãos estão correndo atrás de você, ou se você está correndo atrás das bênçãos. Isso muda tudo. Se as bênçãos estão correndo atrás de mim, é uma condição. Se eu estou correndo atrás das bênçãos, é outra condição. Então, tenta identificar na tua vida. O primeiro ponto é, você planta, mas não colhe. Sabe aquela pessoa que faz, mas não colhe? Será que isso tem a bênção de Deus? Será o que você está fazendo tem o favor de Deus? Será que você está realmente debaixo de bênção ou não? Porque planta, mas não colhe. Não estou falando só de plantar no campo espiritual, na igreja. Não, pelo amor de Deus, em tudo, na sua vida. Você trabalha, você investe, você não sei o que, mas não acontece, não muda, nada muda. Aquela vidinha minguada, aquele problema. Então, queridos, nós precisamos identificar, porque se a palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de nós, o que está acontecendo? Sempre falta alguma coisa. Sabe aquela sensação que sempre está faltando alguma coisa? Sempre está faltando, sabe, mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, mais liberdade. Não sei, nós precisamos identificar a nossa vida. Negócios sempre difíceis e confusos. Você vai fazer um negócio, não dá certo, você tenta outro, não dá certo, você tenta outro, as portas se fecham. Dificuldade, confusão, problemas. É uma forma de identificar. Tem pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado. Eu pergunto, uma pessoa que está debaixo da bênção de Deus não pode ficar todo o tempo pedindo dinheiro emprestado. Não pode, porque alguma coisa está errada. Mas tem gente que o tempo todo, e não é só dinheiro, pede coisas, pede tudo emprestado. Aí você olha para a vida da pessoa, o que você tem? Nada. E essas coisas, tudo emprestado. Esse aqui é do sogro, esse aqui é da sogra, esse aqui é da mãe, do tio, da avó, do vô, do pai, não sei de quem, dos amigos, tudo emprestado. Queridos, na boa, eu acredito que nós podemos servir as pessoas e nós temos que ser servidos também, mas eu acredito que o meu Deus, Ele é provedor, Ele é sustentador para nos dar todas as coisas que nós precisamos. Amém, queridos? Deus, Ele é poderoso para isso, Ele pode nos dar. Os lucros são sempre consumidos. Quando eu falo de lucros, não estou falando só com quem tem empresa, a vida. Por exemplo, se eu ganho 3 mil reais e gasto 3.100, eu não tenho lucro. Não tem lucro, precisamos ter lucro. É importante, Deus, sabe, estar debaixo das bênçãos de Deus na área financeira é necessário nós entendermos. Será que está dando resultado o que eu estou fazendo? Será que tem lucro o que eu faço? Insegurança na área financeira. Ai, que medo de fazer, e agora não é a hora, e não sei o quê. Medo, falando mais alto em todo o tempo. Tem pessoas que nunca terminam o que começam. Isso chama procrastinação. É muito sério, queridos. Pessoas que começam alguma coisa e não terminam. A Bíblia fala de ciclos.
Ciclos, de um período de ciclo, de 7 anos, por exemplo. Começa alguma coisa, termina, fecha o ciclo. Tem gente que começa um negócio hoje, no mês que vem fecha. Tem gente que vai para uma igreja, depois sai e não vive, não fecha ciclos, não completam. Sabe, isso não tem a bênção de Deus, não tem o favor de Deus. Nós precisamos fechar ciclos nas nossas vidas. Começou algo, vai até o fim, encerra o ciclo, completa o ciclo. Isso tem a bênção de Deus. É fácil fechar ciclos? Não é, mas tem a bênção de Deus. Amém? Sentem que estão sendo roubados nas finanças, na saúde e em tantas áreas. Então, esses pontos, eu poderia falar outros, mas nós precisamos correr aqui. São pontos importantes para você identificar se você está correndo atrás das bênçãos ou se as bênçãos estão correndo atrás de você. A bênção, segundo o que a palavra de Deus fala, que o fator bênção é elas correrem atrás de nós e não nós corrermos atrás das bênçãos. Por quê? Porque correr atrás das bênçãos traz cansaço. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, temos que trabalhar, temos que arregaçar as mangas, mas há um processo natural. E a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. E eu quero que você abra seu coração, porque nessa noite, talvez eu não sei em que momento você está da sua vida, mas eu quero liberar uma unção aqui sobre a sua vida. Pela graça de Deus, queridos, pela graça de Deus, nesses anos todos, Deus tem sido generoso comigo, com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, e nós temos sido abençoados. Temos sido abençoados, as bênçãos têm corrido atrás de nós, mas também há essa condição de obediência, de ser zeloso com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Isso faz toda a diferença. E eu quero transferir essa unção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? E uma das coisas que eu entendi nesse processo, para eu desfrutar das bênçãos de Deus, e isso tem sido um rema na minha vida, um rema, tem feito a diferença na minha vida, é entender Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Poderíamos ler mais, mas só até aí. Só de ter entendido que Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou todas as coisas. Alguém que cria o céu e terra, meu Deus, é poderoso demais. E aí eu entendo que com isso, e com tudo que está escrito lá em Gênesis, mas com tudo que a Bíblia diz, que Deus é dono de todas as coisas. Você tem esse entendimento, queridos? Que Deus é dono de todas as coisas? É natural nós aqui dentro do culto, nós aceitarmos isso como uma condição, aceitarmos isso como uma verdade, aceitarmos isso como sendo um princípio. Deus é dono de todas as coisas. Isso é uma verdade, aqui dentro. Mas eu pergunto para você, na sua vida, Deus é absoluto? Deus é dono de todas as coisas? Deus é dono da sua família? Deus é dono do seu dinheiro? Deus é dono do seu carro? Deus é dono do que Deus é dono? Se Deus pedisse hoje para você, assim como fez com Isaac, com Abraão, o filho, o Isaac, eu quero o teu filho, você daria sim ou não? Ah, não sei e tal. Talvez Deus peça. Talvez Deus está pedindo o seu tempo. Talvez Deus está pedindo a sua casa. Talvez Deus está pedindo as suas finanças. Talvez Deus está pedindo os seus recursos, sua empresa. Eu não sei o que Deus está pedindo, mas Deus pode estar pedindo. Cadê os pastores aqui? O Gui, o Du, pode chamar eles por favor, alguém aí, por favor? Perdão, irmãos, mas eu preciso dos pastores aqui me ajudando. Veja bem, talvez Deus está pedindo para você alguma coisa que vai te custar algo, que vai demandar de você alguma coisa. Então nessa noite, eu creio, queridos, que o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar, para ministrar as nossas vidas em relação a isso. Porque eu falar, e eu te falar assim, eu entrego tudo, é fácil. Mas na hora que Deus pede as coisas para nós, é difícil. Eu estou falando porque eu já passei por isso, então eu queria fazer isso de uma forma reverente. Todos nós aqui vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.
Eu queria que você fechasse seus olhos agora, querido, e colocasse teu coração diante de Deus. E começasse a sondar o teu coração. Senhor, fala com Deus agora, querido, nesse instante. Senhor, começa a falar com Ele, começa a pedir para o Espírito Santo te ajudar nesse processo. Começa a deixar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Eu não sei o que você tem que entregar para Deus, mas Deus está requerendo de algumas pessoas aqui algo. Eu não sei o que é, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é Deus, irmão. Ele é maior do que tudo isso. Ele é superior a tudo isso. Foi Ele que te deu todas as coisas. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele é um Pai de amor. Se Ele te pedir algo, entregue para Ele. Faça isso de forma reverente. Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Deus, nós confiamos em Ti. Até hoje a nossa vida depende de Ti. O ar que respiramos, nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, por isso nós entregamos agora o nosso Isaac, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, isso que nós fizemos não é brincadeira, é muito sério. É muito sério. E a partir daí, eu quero ministrar com vocês dois pontos que eu julgo importantíssimo na caminhada com Deus, para realmente experimentarmos as bênçãos de Deus. O primeiro ponto chama-se mordomia. Mordomia. Por quê? Quando eu entendo que eu não sou dono, fica mais fácil. Porque eu me posiciono na condição de administrador, de mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém que cuida, é alguém que zela, é alguém que administra. Por exemplo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4:2, diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso é muito importante, queridos, porque, deixa eu explicar aqui o contexto. Antigamente, nas casas existiam dispensas. Dispensas era um lugar onde guardava os mantimentos, os produtos, os suprimentos da casa. E tinha alguém que era responsável por essa dispensa, os mordomos, possivelmente o dispenseiro. Então imagina que eles iam fazer um almoço. Aí eles chegavam e: olha, nós precisamos de 20 quilos de arroz, tantos litros de óleo, tantos quilos de ervilha, azeitonas e especiarias e tal, palmito, tudo de muita qualidade. Mandava a lista para o dispenseiro liberava esses produtos e eles faziam o almoço. Essa não era só a função do dispenseiro, tinha mais uma função. Qual era? Identificar se eles estavam cuidando bem do que foi liberado. Por exemplo, você pediu aqui 20 quilos de arroz, 30 de azeitona e não sei o que e tal. Só que vocês usaram só 10. Os outros 10 jogou fora, se perdeu. Isso aí está errado. O que a Bíblia está falando? Aqui, requer dos dispenseiros que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis, ou seja, o dispenseiro tem que ser fiel, não basta só entregar o produto, ele precisa cuidar, ele precisa zelar. Queridos, aqui há um princípio espiritual, revelador para as nossas vidas. Mais do que pagar contas, receber o dinheiro e pagar contas, mais do que dirigir um carro ou ter uma casa, mais do que isso, nós precisamos entender algo espiritual por trás disso aqui. A mordomia, ela separa uma simples administração de tudo. Entender que eu sou mordomo de tudo que Deus coloca nas minhas mãos, isso define a minha vida, isso define a plataforma, o nível que eu experimentarei na área financeira, na área de prosperidade. Quando eu vejo dessa forma, isso define.
Porque, queridos, ser um dispenseiro, ser um mordomo, é mais do que simplesmente morar numa casa. É mais do que simplesmente pagar contas. É mais do que isso. Ser um mordomo é cuidar, é zelar, é prestar contas. Um dia eu prestarei contas para o dono de tudo isso. Esse dono se chama Deus. Ele é dono da minha, da sua vida. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do meu dinheiro. Ele é dono do ar que eu respiro. Se amanhã ele decidir me desligar, acabou. Queridos, nós precisamos entender isso. Deus é dono de todas as coisas. Ele está à procura de despenseiros fiéis. E quando ele encontra despenseiros fiéis, ele vai entregar, ele vai abençoar. Deus está procurando você. Segura um pouquinho que você vai poder aplaudir mais. Mas Deus está procurando pessoas nessa noite aqui para entregar recursos que você nunca imaginou. Quantas vezes nós temos promessas de homens milionários, de pessoas prósperas, de pessoas que vão, receber muito dinheiro, não só para despejar na igreja, mas para viver uma vida abundante. Há uma promessa sobre a igreja, há uma promessa sobre isso, mas Deus está procurando dispenseiros fiéis, e nessa noite Ele está procurando você. Se você se colocar nessa posição, se prepara, meu irmão, porque os céus vai se abrir sobre a sua vida, e a sua despensa estará cheia, 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 em nome de Jesus, amém? Aleluia, pode aplaudir bem forte aí. Agora, como identificar se eu sou um bom dispenseiro ou não? Eu quero falar alguns pontos aqui bem rápidos, eu não tenho muito tempo para entrar, mas uma coisa que nós precisamos tomar cuidado hoje. Primeira coisa que eu quero já deixar claro é o seguinte: você pode, porque Deus Ele quer nos abençoar, primeiramente para nós reconhecermos que tudo é dele, isso é fato. Segundo, para nós sermos abençoados mesmo, para nós comermos bem, para nós viajarmos, fazermos coisas, comprarmos casa, ser próspero, isso é bíblico, queridos. E terceiro, para nós abençoarmos pessoas, esse é o propósito do dinheiro que vem nas nossas mãos. Agora, muitas vezes nós não temos revelação e entendimento disso e vamos entrando no embalo. Por exemplo, uma coisa para você identificar se você é um bom dispenseiro, um bom mordomo: não tem contentamento. Sabe o que é não ter contentamento? Nós estamos hoje num tempo onde há uma cultura pregando falta de contentamento, que você precisa, você não se contenta com nada. Eu quero reforçar, o problema não é você ter as coisas, podemos e devemos ter. A questão é, temos condições para isso? Ou nós estamos só fazendo porque a cultura diz que tem que ter? Isso é diferente. Ou estamos fazendo porque as pessoas dizem que não, isso está errado. Porque tem pessoas que, por exemplo, têm condição de ter um iPad, tem gente que já não tem. Não, mas porque está todo mundo tendo um iPad, eu vou ter também. Isso aí é cultura, isso não tem a bênção de Deus, isso é correr atrás das bênçãos, e não deixar as bênçãos correr atrás de você. Isso está errado. Por exemplo, eu estava esses dias andando, hoje mesmo, no condomínio lá, na garagem, eu vi vários carros, e eu não sei porque eu pensei nisso, eu pensei no Gol. O Gol, um carro que existe ainda, mas acho que já pararam de fabricar. Pensei no Gol. E aí eu fiquei reparando se tinha Gol. Não tinha Gol na garagem. Mas por quê? O Gol saiu de linha, agora tem o Polo. Tem um Polo. Então veja bem, por que não tinha Gol na garagem lá do apartamento, do prédio? Porque muitas pessoas falam, não, agora Gol saiu de linha, então vamos comprar Polo. Eu vi 2 Polos. Sabe, uma cultura dizendo que não é mais Gol, agora é Polo. A questão é que, às vezes, talvez, será que esse cara que comprou um Polo e tinha um Gol ou alguma coisa, ou de repente ele comprou porque todo mundo está comprando, ou porque agora saiu de linha? Isso é cultura, isso é falta de contentamento. Isso está errado, isso é antibíblico, isso aí atrai maldição para as nossas vidas, porque nós vamos querer ter mais que as pessoas têm por inveja, isso está errado. Outra coisa, gasta mais do que ganha. Ao invés de você ficar perguntando para onde o seu dinheiro foi, diga para onde o seu dinheiro vai. Chega o final do mês, aonde foi meu dinheiro? Não, você tem que dominar o dinheiro. Você tem que dizer, o meu dinheiro vai para cá, para cá, para cá e para cá. Não você ficar perguntando para onde foi. Mas tem gente que ganha 3 mil e gasta 3,5.
Não, pastor, eu não gasto 3,5, eu gasto 3 mil, ganho 3 mil e gasto 3 mil, eu estou bem? Não, não está, está melhor que muitos, mas ganhar 3 e gastar 3, você está no limite. Qualquer coisa você vem para uma crise, para um problema. Propagandas de shopping, propagandas que vêm hoje no celular. Por exemplo, esse dia nós estávamos querendo comprar uma panela, digitamos panela lá. Para quê, irmãos? Começou a entrar lá um monte de propaganda de panelas. Veio uma panela lá, que nós começamos a olhar as panelas e pensamos assim, meu Deus, essa panela porque a panela, pelo preço que estava na propaganda, eu fiquei pensando, ela deve vir com comida. Não é possível, já cozinha sozinho. Porque é uma panela caríssima. Falei, misericórdia, é o sonho de consumo de toda mulher. Uma panela daquela, agora as panelas têm cor. É uma vermelha, outra laranja, outra não sei o que. Meu Deus do céu, tudo para consumir. Esses dias uma pessoa mandou para a gente propagandas. Veja bem, não tem problema você comprar. Só compra se você tiver condição. Isso é muito importante. Não compra porque estão dizendo que tem que ter. Porque panela velha, nem sempre ela faz comida boa. Há momentos que a gente tem que comprar panela nova. Lá em casa está nessa fase, mas ainda eu estou negociando com a patroa e negociando com os comerciantes, para pegar o momento bom. Enquanto isso, nós vamos comer na panela lá. Enfim, chegou uma propaganda de uma concessionária. Me ligou uma pessoa da concessionária, oferecendo um carro. E aí ele falou, agora a gente está com um plano bom aqui e tal. E eu falei, como é que é? Explica. Ele falou, não, agora é o seguinte, você compra um carro, dá uma parcela pequenininha de entrada, dá um valor pequenininho de entrada, você paga uma parcela bem pequenininha, e você, na verdade a gente está com a promoção, a parcela balão, eles chamam. Falou, é parcela balão. Falei, e como é que funciona a parcela balão? Não, o maior valor você joga para o final. Eu falei, nossa, que legal, é parcela balão. Ele falou, tá bom, vou pensar. Aí eu fiquei pensando, irmãos, quando esse balão estourar, eu quero ver como eu vou pagar essa conta. Porque vai estourar lá na frente. Mas quantos de nós entramos no embalo das propagandas? Então nós temos que pensar bem, queridos. Não podemos sair fazendo as coisas. Usar cartão de crédito, por exemplo. Eu acho que o cartão de crédito é uma bênção. É uma bênção. Mas temos que saber usar. Aqui na igreja, teve uma pessoa que falou, pastor, lá na igreja agora está cobrando o dízimo no cartão de crédito. Eu falei, cobrando dízimo? Não, nós não cobramos dízimo. Dízimo você devolve se você quiser. O cartão de crédito é um meio. Na verdade, nós nem orientamos no crédito, no débito. Por quê? Se todas as pessoas dizimassem e ofertassem no débito, para nós seria muito mais fácil. Nós não teríamos que administrar, ter pessoas, porque tem que ter funcionário para administrar tudo isso. Agora, se tem o cartão, é muito mais fácil. É um meio de pagamento. Esses dias eu estava ouvindo na CBN, eles falando que eu não lembro a cidade, mas se eu não me engano São Francisco, que o mendigo ele dá um cartãozinho no farol, ele dá um cartãozinho com o número dele lá e tal. Aí o que é mendigo chique? Você digita na internet, no banco, e você acredita a conta dele. Olha que interessante, queridos. Então nós precisamos evoluir. Então o cartão de crédito é uma bênção? É uma bênção. Mas precisa ser bem administrado. Se comprar errado, vai ter problema. Agora nessa época de Natal, de Ano Novo, nós nos iludimos e vamos comprando, só que nós esquecemos, começa janeiro, tem um tal de PVA. Já ouviu falar em PVA? PVA é PVA que tem que pagar do carro, é o material das crianças na escola, é a matrícula, é o uniforme, é não sei quem, é isso, um monte de conta. É incrível, eu já fiz isso. Eu pesquiso, porque é minha área mesmo, aí eu vou lá e pesquiso. Por exemplo, em janeiro, o índice de inadimplência, ele cresce. Porque as pessoas compram muito no Natal, no Ano Novo. Aí chega janeiro, não tem dinheiro para nada. Aquele desespero. Aquilo que era uma promessa das bênçãos correr atrás de nós, não acontece. Não acontece. Então esses são os pontos. Eu poderia falar outros aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu quero, na verdade, te orientar, queridos. A mordomia, ela exige uma administração. E ela atrai a bênção de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é contribuição. Contribuição. Na caminhada com Deus, eu tenho aprendido
que a Bíblia fala, Atos 20, 35, parte A ou B, fala assim, melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, eu tenho aprendido, se tem uma coisa que me dá prazer, é quando eu faço algo para alguém. Mas se tem uma coisa que me dá mais prazer, é quando eu semeio, eu abençoo o reino de Deus. Hoje, pela graça, eu estou aqui, sou pastor, financiado pela igreja, mas até 2012 eu tive, eu trabalhava fora e nós fizemos, aqui está minha família toda, nós não temos nenhuma reserva no sentido assim de investir no reino, nossa casa, já foram 2 carros, já foi, para honra e glória do nome de Jesus, então nós temos isso como o maior prazer. Mas por quê? Porque nós entendemos o que está aqui, melhor coisa é dar do que receber. E tem uma coisa que eu no seu lugar eu faria, provoque a bênção. Sabe como provocar a bênção? Quando eu era criança, eu sempre passava perto da casa de um amigo, de um amigo que tinha um cachorro. E ele tinha um cachorro chamado Pinguim. O Pinguim era, meu Deus, o cachorro chato. Então passava ali e, Pinguim, você não vai pro gelo, você está aí, ficava provocando o Pinguim, aquela provocação toda. Todo dia, provocava o Pinguim, provocava, voltava, todo mundo provocava o Pinguim. Eu acho que um dia o dono do Pinguim resolveu deixar o portão aberto. Irmãos, e eu estava lá provocando o tal do Pinguim, de repente o Pinguim sai do portão. Não deu outra, e eu corri, eu lembro como se fosse hoje. Só foi o tempo de eu pular assim num pé de limão, e eu fiquei pendurado, e o Pinguim, ali latindo, e eu, pelo amor de Deus, alguém tira esse cachorro daqui. Aí os moleques vieram, todo mundo lá, já tacaram o pau no Pinguim, e ele foi embora, mas o cachorro queria me pegar. O que aconteceu? Eu provocava o Pinguim, eu provocava o cachorro, e aí o cachorro, na primeira oportunidade, ele quis me morder. Já aconteceu com alguém aqui, eu tenho certeza que já. Provoque a bênção, provoque a bênção. A Bíblia não fala que as bênçãos correrão atrás de nós, sim ou não? Provoque a bênção. Como você provoca a bênção? Dizima, oferta, entrega, semeia. Queridos, eu estou te falando, se você fizer isso, olha, tenho certeza, você vai provocar a bênção. Você entrega tudo e começa a correr, porque as bênçãos vão correr atrás de você, elas vão correr atrás de você, e mais do que isso, elas vão te alcançar, em nome de Jesus, amém, queridos? Elas vão te alcançar. Se você provocar a bênção, através dos dízimos, através das ofertas, elas vão te alcançar. A Bíblia diz sobre dízimo, e nós ficamos nessa negociação toda, é do dízimo, é do velho, do novo, eu não vou entrar nesses pormenores, mas eu quero falar uma coisa para você. Quando nós não dizimamos a Deus, nós dizimamos ao diabo. Essa é a verdade. Às vezes dizimamos através de remédios, de coisas, então quer dizer que Deus ele castiga? Não, muito pelo contrário. O dízimo é uma proteção, queridos. A Bíblia fala de proteção. A Bíblia fala lá em Joel. Olha o que diz em Joel, interessante isso. O que o gafanhoto, Joel 1,4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. 1,7, Joel 1,7, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Queridos, gafanhoto, antigamente, quando lá em Êxodo conta que uma das pragas era chamada praga dos gafanhotos. E aqui Joel está se referindo a uma situação que Judá iria enfrentar, e fez essa menção. Mas muitos de nós não ligamos uma coisa com a outra, mas quando nós lemos lá na Bíblia, em Malaquias 3,11, há uma ligação muito importante nisso aqui. Olha que interessante, Malaquias 3,11, impedirei, porque aí fala 3,10, vai falando tudo lá e tal, não vou ler aqui por conta do tempo, sobre o dízimo, mas aí no 11 fala assim, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja,
impedirei que pragas devorem suas colheitas. Eu estou caminhando para a conclusão, e eu queria que você prestasse bem atenção em alguns pontos aqui. O dízimo, ele é para proteger a minha e a sua vida. Proteger dos ataques, proteger do roubo, proteger seu patrimônio, abrir as janelas dos céus, proteger das pragas. Queridos, se eu quero, porque nós queremos ser abençoados, e devemos, é bíblico ser abençoado, mas nós precisamos entender, oramos aqui, tudo é do Senhor. Deus nos permite entregar 10% e nós ficamos com 90%. É incrível quando nós entendemos isso, porque os 90% das nossas vidas se transformam em 100, 110, nós fazemos muito mais. E eu quero falar, queridos, que essa palavra aqui, ela não é para incentivar você a dar dinheiro na igreja, de forma alguma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós estamos aqui anos como igreja, e Deus tem nos sustentado, mas a questão é que uma igreja próspera, ela passa por isso aqui. E uma igreja é próspera quando as suas ovelhas são prósperas. É incoerente eu pregar tudo aqui na igreja, mas não pregar sobre dízimo, sobre ofertas. É incoerente. Porque a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Existem mais de 2.000 versículos falando sobre esse assunto. Por quê? Porque Jesus sabia e nós sabíamos o quanto nós precisaríamos tratar disso nesses dias. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Em Marcos 12, 42, diz assim: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Com isso aqui, eu entendo 2 coisas de Jesus. A primeira delas é que Jesus, Ele valoriza as nossas ofertas. E a segunda é que Ele não está nem aí para o valor. Essa é a verdade. Agora, o que Jesus está interessado, o que Deus está interessado, é no meu e no seu coração. Devolva seus dízimos, suas ofertas com alegria. Porque se você está fazendo isso, é porque você tem um emprego, porque você tem um recurso, porque você tem uma fonte de recursos. Quanto Deus tem sido bondoso com você, quanto Deus tem sido generoso com você. E nós não fazemos aqui apelos. Vocês sabem, nossa igreja não tem esse estilo. Se você é convidado hoje, não se escandalize. Essa mensagem é uma mensagem que nós fazemos anualmente. Uma série no primeiro semestre e uma série no segundo. Esse segundo eu nem fiz série, é só uma mensagem. Nos nossos cultos, nós somos ensinados a não ficarmos apelando, porque quem convence é o Espírito Santo. E mais do que isso, se você for convencido, você é o maior beneficiado, querido. Você é o maior beneficiado. O que nós queremos é que você prospere, assim como a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós. E nós queremos para as nossas vidas, mas queremos para a vida de vocês. A igreja é isso, sabe, com equilíbrio. Eu poderia trazer um pastor aqui, renomado de finanças e tal, e falar, não que isso está errado, não está. Mas Deus me deu autoridade para falar sobre isso aqui, porque eu sou autoridade nesse lugar. Então, você possa ter certeza, o que mais queima no meu coração é ver você crescendo, prosperando, sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, inclusive na financeira. Inclusive na financeira. Amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé. Enquanto você fica em pé, nós vamos cantar encerrando. E eu quero abençoar a sua vida, mas eu quero contar uma experiência. Uma história bíblica. Houve um momento entre Jesus e Pedro. Pedro precisava pagar os impostos. E ele não tinha o dinheiro. E ele foi para quem? Para o dono do milagre.
ele recorreu a Jesus. Falou: mestre, precisamos pagar os impostos, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Jesus deu a resposta, falou: Pedro, faz o seguinte, vai no mar e pesca um peixe. Dentro da barriga desse peixe vai ter recursos para pagar o seu e o meu imposto. Irmãos, o que isso mostra? Que Deus é amor, que Deus é cuidadoso, que Deus se preocupa até com as nossas dívidas. Talvez no momento que você fez, você não consultou Deus, mas Deus vai virar as costas para você? De forma alguma, de forma alguma. Se for necessário e preciso, Deus vai providenciar para você um peixe com dinheiro dentro. Amém? Você não entendeu? Se for necessário para você, Deus irá providenciar um peixe com recurso para você pagar suas contas em nome de Jesus. Então, queridos, agora nesse momento, enquanto nós cantamos aqui, fecha os seus olhos e começa já a visualizar você num novo tempo, numa nova fase, uma nova plataforma, em nome de Jesus. Toda